TDAH. Wesley, a gente está vivendo um momento em que se evidencia muito a saúde mental das pessoas num período pós-pandemia, né? Uhum. Ansiedade, depressão, situações comportamentais que já eram evidentes ficaram muito mais evidentes no pós-pandemia, né? E a gente vive também uma aceleração muito grande num período de transformação da sociedade, que as pessoas não se sentem com tempo o suficiente para executar as próprias tarefas, para dar conta das demandas que existem em torno de si. Como hoje tentar lidar com essas dores que são inerentes a muitas pessoas, né? Por exemplo, a ansiedade. Muitas pessoas estão me perguntando aqui sobre ansiedade. Como lidar com a ansiedade? Essa pergunta foi inclusive da Lefu, né, que é minha parceira aqui no podcast, em tudo que a gente está construindo. Equilíbrio em tempo pós-pandemia. Como lidar com essa ansiedade, né? A ansiedade é muito complexa, né? Muito. Assim, pensa que são perguntas que daria para responder em vários níveis, né? Sim. Mas pensa assim, ó, imagina que você coloca duas pessoas sentadas em uma mesa com peças de madeira em cima da mesa. Essas pessoas não estão se olhando, essas pessoas estão olhando para baixo, essas pessoas não estão conversando e não tem nada no ambiente botando a vida delas em risco e elas não estão se exercitando. Você não deu nada para elas de droga, nada. Você vai medir a frequência cardíaca dessas pessoas e está 160 batimentos por minuto. Aí você olha o que elas estão fazendo, jogando xadrez. Elas estão tendo uma resposta comportamental de um corredor. Cortisol, adrenalina, coração batendo, digestão parou, suando. Mas elas estão só pensando. Não existe nada acontecendo, não tem um músculo se movimentando. Elas só estão pensando. Então olha como hoje você nunca vai ver um cachorro, um chimpanzé ou um gato ansioso por isso. Claro. Eles vão ficar ansiosos se tiver um predador, se faltar comida, se estiver em perigo de algum risco, de alguma forma. Salvo isso, eles não vão ficar ansiosos. Então nós animais humanos, hoje nós desenvolvemos um nível de interação social complexo ao ponto da gente não ter. Isso é até um artigo que foi publicado esse ano por um pesquisador chamado... Opa, encerrou o vídeo. Bom, a nossa live caiu. A gente está fazendo a gravação de um podcast sobre obediência produtiva, um segundo episódio com Wesley Delonogari. E eu espero que você que está acompanhando esse conteúdo, não só ao vivo no Instagram, mas também aqui nos Obediência Produtiva, de forma gravada, seja no YouTube, no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio. O meu pedido para você é que você compartilhe esse conteúdo, porque é só assim que a gente consegue democratizar mais informações, provocações e insights do que está sendo debatido aqui. E também siga o nosso canal, Desobediência Produtiva, no Instagram. Aqui, ative as notificações, se inscreva no nosso canal do YouTube para você receber mais conteúdos como esse que a gente está produzindo com o Wesley Delonogari, que é de fato um cara fora da curva em tudo que fala relacionado à neurociência, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem sobre esse assunto, mais a gente pode adequar isso na prática para a nossa existência pessoal, profissional, enfim. A gente estava falando sobre ansiedade aqui com o pessoal da live e o quanto hoje o fato do ser humano ter essa característica de se debruçar sobre atitudes do pensar, exercitar o cérebro e que isso reverbera no corpo por meio dos batimentos cardíacos, de uma ação fisiológica muito acelerada, é diferente dos animais. Né? Pensa assim, ó. Você dificilmente vai ver um pet seu estressado se ele não faltar comida, água ou ele tiver em perigo, ou se ele não estiver em perigo. Outros animais, eles têm um mecanismo de resposta ao estresse, por incrível que pareça, semelhante ao nosso. Para você ter uma noção, Ivan, quando você fica estressado, um eixo se ativa no seu cérebro, chamado eixo hipotálamo pituitária adrenal. A adrenal é acima dos rins. Então, o hipotálamo e a pituitária são regiões do seu cérebro envolvidas com resposta ao estresse, liberam hormônios que lá no seu rim vai liberar cortisol, glicocorticoides, na sua suprarrenal, acima do rim. Pensa assim, uma ave, um anfíbio e qualquer outro mamífero, um réptil, tem a mesma resposta. Desencadeia a mesma resposta frente a uma situação estressante. Então, resposta ao estresse, eu estou falando de estresse porque neurobiologicamente estresse e ansiedade são semelhantes. A resposta química. Resposta ao estresse
é uma resposta comportamental altamente preservada no mundo animal. Os animais respondem a situações estressantes como nós. Nós respondemos como os animais. Porém, o animal humano desenvolveu uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que só nós temos desenvolvida nesse nível, nessa complexidade, que faz com que a gente consiga ativar essas regiões envolvidas com resposta ao estresse sem existir o estresse. Então, por exemplo, um cachorro, ele vai ficar com esse eixo ligado, um gato vai ficar com esse eixo ligado se você botar um cachorro muito bravo perto dele. Mas se você tirar o cachorro, ele não é capaz de pensar. Não, acabou. Não, no outro dia ele não vai ficar pensando, vai vir aquele cachorro aqui de novo. Acabou. O eixo de resposta ao estresse, ele é muito importante para a nossa existência. Desde que seja ligado em momentos específicos. Sim. Não pode ser sempre. Então, para o ser humano evoluir, para conseguir se adaptar, etc., é importante que esse eixo funcione. O problema é que a gente conseguiu desenvolver tanto o nosso cérebro em algumas regiões específicas que permite que a gente crie cenários na nossa cabeça e esse eixo é sensível a essa criação de cenários. Então você fica pensando lá na reunião que você tem mês que vem, ou se o seu fornecedor vai entregar aquele produto porque teve não sei o que, teve greve de caminhoneiro e não sabe se ele vai chegar. Você cria uma série de cenários que não existem na vida real ainda e o seu eixo de resposta ao estresse libera estresse como se tivesse um leão no seu lado. E cara... Isso é tudo também responsável. Isso é o ônus do córtex pré-frontal. Exato. Porque tem o bônus, que é a capacidade imaginativa de projetar histórias e da gente estar transmitindo uma live aqui que estuda a criação do córtex pré-frontal. Bônus. E o ônus é você antecipar ou só que pensa assim, fantasiar. Só que pensa assim, a evolução, o ambiente, ele continua. E agora, isso que eu vou falar, cara, pode ser que soe bastante pejorativo se vocês não levar em consideração o contexto do que a gente está falando aqui, tá, pessoal? A gente construiu uma sociedade tão complexa que o nosso cérebro, ele meio que não conseguiu acompanhar. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem luz artificial. Nunca na natureza existiu luz artificial. Um caçador... A luz artificial é 0,2% da história do homem na Terra. Sim. De 300 mil anos para atrás, a luz natural foi recente, pra caceta. Sim. Então o nosso cérebro ele não sabe lidar com luz natural à noite. A luz natural nunca teve à noite. Os caçadores, coletores, todos os outros animais, durante a noite o sol se punha e eles iam para suas cavernas lá, no máximo com uma fogueira, e dormiam. Hoje a gente tem o advento da luz natural, da luz artificial. Inclusive o advento das telas. Qual que é o problema que isso está gerando? Uma inundação de insônia. Porque o nosso cérebro não tem mecanismo para lidar com isso daqui, cara. Nunca antes existiu luz artificial para o animal humano. Então é um estímulo ambiental que o ambiente proporciona que nunca antes o nosso cérebro foi exposto. E a evolução do cérebro, ela demora para conseguir selecionar quem consegue... Talvez daqui a 20 mil anos, talvez daqui a 50 mil anos, a gente consiga... Porque hoje já tem umas pessoas, por exemplo, que tem uma variação genética, é muito raro, tá? Então você que está assistindo provavelmente não tem, embora você vá achar que tenha. Existem algumas pessoas que conseguem dormir 6 horas e não tem déficit. Um humano hoje precisa de 7 a 9 horas, um adulto, de sono ininterrupto. Existem alguns felizardos que dormem 6 horas porque eles têm uma alteração genética específica. Talvez essas pessoas com o tempo vão passando tanto esse gene para frente que daqui a 100 mil anos a gente tem um animal humano dormindo 6 horas por noite. Talvez, não sei. Então o nosso cérebro ainda não conseguiu se organizar frente a esses estímulos ambientais. Qual que é a resposta? A seleção natural está atuando, as pessoas estão dormindo mal, eventualmente morre, o cara dormiu mal pra caceta, de noite foi dirigir um carro, no outro dia se acidentou. O fato dele ter dormido mal levou ele a se acidentar e, portanto, ele não vai passar esse comportamento de dormir mal pra frente de alguma forma. Só que, deixa eu só concluir, senão minha cabeça vai explodir aqui com esses bagulho. Pensa assim, ó. Então um dos circuitos que a gente não tem desenvolvido para lidar com o ambiente que a gente vive hoje é o circuito do sono. Perfeito. Ou seja, o ambiente está engolindo isso. A gente não foi criado para ter luz artificial à noite nos nossos olhos. Ponto. E por isso que as pessoas precisam ter o hábito que querem dormir melhor, precisam estar num ambiente em que... Construir um ambiente que mimetize, exatamente. Perfeito. Segundo ponto. Os nossos sistemas dopaminérgicos nunca existiu tanto estímulo hiperdopaminérgico como existe no mundo de hoje
os caçadores-coletores. Não existia videogame, não existia drogas. Rede social. Nunca... Cara, você pega um caçador-coletor na época lá de 100 mil anos atrás, 80 mil anos atrás, e dá um McDonald's pra ele, capaz de explodir a cabeça dele. É uma dopamina que ele nunca antes viu tanta caloria num lugar só. Então, nem os nossos sistemas de controle de apetite, nem os nossos sistemas de controle de impulso conseguiram acompanhar e... Vê se vocês estão me entendendo, pessoal que está aí assistindo. Os nossos sistemas de controle de apetite e os nossos sistemas de controle de impulso, eles não foram criados, entre aspas, ou em linguagem mais técnica, eles não foram selecionados num ambiente que tivesse tantos estímulos hiperdopaminérgicos do ponto de vista alimentar ou do ponto de vista comportamental como a gente tem hoje. Qual que é o resultado prático disso? Uma inundação de depressão e uma inundação de obesidade.